Olá, tudo bem? Você tem o hábito, o costume de ler o livro sagrado, de ler esse livro que foi escrito, inspirado por homens, pessoas capacitadas, pessoas inspiradas pelo próprio Criador, chamado Bíblia? Pois é. Como você sabe, ou como você já ouviu falar, a Bíblia é considerado o livro sagrado. Ela é o livro sagrado, porque é nela que contém informações importantíssimas, instruções que podem nos ajudar, que nos ajudam na verdade, nem é que podem, que nos ajudam a termos uma elevação espiritual, a darmos um passo para a nossa evolução espiritual, para o nosso progresso espiritual. Deixa eu mostrar aqui a minha bibliazinha, bem interessante, né? Era um pouco diferente. Mas o que acontece? Que hoje me deu essa vontade, essa pequena vontade, tanto é que não estava sendo nada planejado. E de repente tive essa vontade de fazer um comentário sobre uma passagem da Bíblia. Uma passagem interessante que a gente trazendo para a nossa vida, a gente fazendo a leitura e trazendo, adicionando para a nossa vida, nós vamos ver que essa passagem, ela fala sim do que nós vivemos no dia a dia. Acredito que muita gente já tenha ouvido falar, algumas pessoas comentar sobre quando Jesus Cristo, nosso irmão, nosso Pai, acalmou a tempestade. Então eu vou fazer uma pequena leitura. A cura, ou melhor, Jesus acalma a tempestade. Eu ia falando da cura porque essa parte da cura foi uma parte que eu já li. E ela está muito próxima uma da outra. Então acabei misturando aqui. Mas é Jesus acalma a tempestade. Ok? Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Bateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou Jesus aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este homem que aos ventos e às águas dá ordem e eles lhe obedecem? Interessante, né? Então, minha gente, não vou me prolongar muito nesse pequeno comentário, certo? Eu peço para que você busque ter o seu próprio entendimento, para que você busque fazer a sua própria leitura, se você quiser, lógico. Mas o que essa pequena passagem traz para a nossa vida? Quantas e quantas vezes nós passamos por tempestade, não é verdade? Embora não seja essa tempestade que aqui os discípulos estavam, na presença de Cristo, mas as tempestades que nós enfrentamos todos os dias, praticamente todos os dias, é justamente isso. Bem aqui no finalzinho, Jesus fala de fé. Cadê a nossa fé? Cadê a fé? Então, trazendo para a nossa vida, o que isso quer dizer para nós? Aonde está a nossa fé? Não é verdade? Eu sempre falo que dizer que a gente tem fé, para mim dizer que eu tenho fé, é muito fácil, é muito simples. Mas será que eu tenho? Será que realmente eu tenho essa fé que eu digo ter? Será que você diz que tem essa fé? Você que fala que tem a fé, será que você tem? Talvez sim, talvez não. Como da mesma forma eu talvez tenha, ou não. E como nós podemos saber se realmente tenho sim ou não a fé? É justamente passando por algo semelhante ao que os discípulos passaram aqui, diante de uma tempestade. Aqui eles estavam em um barco, como a própria leitura fala, eles estavam em um barco e uma tempestade estava vindo em direção a eles, veio na direção deles e eles estavam todos com medo, pensando que o barco ia se afundar, ia encher d'água, ia se afundar.
e todos iriam morrer. O que acontece? Ali acredito eu, que sim, eles tiveram medo. Eles tiveram medo por quê? Quem é que não tem medo de morrer, né? Uns dizem não tem, outros dizem tem, outros dizem tem. Quem não tem? Mas o problema, o nosso problema, é que nós também pensamos que ao estarmos na presença de Cristo, ao estarmos na presença de Deus, nunca iremos passar por tempestade. Pelo contrário, passamos sim. E como passamos? Assim como os discípulos que estavam na presença de Cristo passaram por essa tempestade, que não foi uma tempestade totalmente adicionada pela vida, mas sim por eles estarem em uma situação, em um momento na qual a tempestade se fez presente. Quem sabe até para Cristo ver quem ali estava realmente firme e forte na fé. A Bíblia não fala se algum ou se todos temeram. Fala que, mas dá um entendimento, eu tenho um entendimento que todos tiveram medo. Mas ela não especifica aqui quem foram os que tiveram mais medo, quem chorou, quem gritou, quem pediu socorro. Acredito que todos. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida nós temos medo também. Nós, quando estamos passando por uma situação legal, boa, que não é tempestade, nós abrimos a boca e dizemos, nós temos fé. Mas será que temos? De repente, o começo da tempestade vem, e ali, assim como os discípulos, nós choramos, nós gritamos, nos desesperamos, pensando que não iremos suportar. E aí eu pergunto, como o próprio Cristo perguntou, aonde está a nossa fé? Cadê a nossa fé que nós dizemos que temos? Então, é diante da tempestade, é diante da dificuldade que nós vemos até que ponto a nossa fé está. Se ela está viva ou se ela está morta. E também, como em algumas passagens fala, fé sem obra é morta. Então, diante dessa tempestade, como é ter a certeza de que a minha fé está viva? É eu acreditar. É eu, com o meu raciocínio lógico, com a minha razão, acreditar que vou suportar e que tudo isso vai passar. Essa é a parte da fé. Não é qualquer fato que acontecer, parecido com uma tempestade, que às vezes nem é uma tempestade, a gente já pensar, já achar que é o fim. Muitas vezes nem é. É apenas um pontinho para que a gente veja se a nossa fé está viva ou se não está. É para a gente ver também se a nossa capacidade em evolução espiritual está sendo realmente como a gente pensa que está. Porque é simples, é fácil eu dizer, eu tenho fé, mas diante da tentação, diante da tempestade, tudo vai por água abaixo, não é verdade? Então, pessoal, que nós possamos refletir e ver se a nossa fé está inabalável ou se não está. Porque nós não estamos na presença de Cristo fisicamente, mas Cristo está na nossa presença espiritualmente. E nós devemos estar na presença de Cristo espiritualmente. Porque assim sendo, nós temos que ter a certeza de que, estando com Cristo, iremos suportar todas as tempestades. Estando com Deus, iremos suportar todas as dificuldades. A tempestade vem, mas quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está na presença de Cristo, a gente suporta tudo. Mas também é preciso ter fé. Porque os discípulos também estavam na presença de Cristo, mas eles tiveram medo, porque a fé deles ainda estava muito fraca. E digo que a minha também é fraca. Já passei por muitas tempestades, sei que irei passar por outras, assim como você já passou por muitas e vai passar por outras. Mas eu sempre acredito, eu sempre tenho fé e esperança de que a gente passa, mas a gente suporta na presença de Cristo. Então, pessoal, façam a leitura da sua Bíblia, pelo menos uma vez por semana.
Busque teu entendimento. E faça com que esse entendimento ele venha para a sua vida. Comece a se preocupar mais com o seu lado espiritual. Comece a se preocupar mais com a tempestade espiritual. Comece a se preocupar com a sua condição, com a sua elevação espiritual. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por você assistir esse vídeo até o final. Peço a Deus misericordioso que Ele lhe ampare, que Ele proteja, que Ele dê forças e sabedoria para que vocês possam ter um pouquinho de entendimento, assim como eu estou buscando ter o meu entendimento. Através do meu entendimento é onde eu vou começar a ver que é diante das tempestades que nós vemos até que ponto está a nossa fé. Ok? Tchau, tchau. Deus lhe abençoe.